Boa tarde, né? Hoje, primeira vez, depois dos primeiros vídeos que a gente fez, a gente está trazendo um convidado aí para agregar na nossa conversa. O Dalton tá próximo da Juscom aí fazendo alguns trabalhos, né, com a gente relacionado a desempenho, né, pessoal de experiências executivas aí. A gente troca bastante para aprimorar a nossa atuação. E hoje, nesse tema, né, de sensações do isolamento, ele vai participar e agregar aí com a perspectiva dele e as conversas que ele tem tido, né? Ele já fez algumas lives, pelo que eu acompanhei, umas 3 ou 4, né, Dalton? Isso. Com pessoas diferentes. Então, para a gente bater um papo sobre esses aspectos psicológicos que a gente passa numa situação de trabalho em isolamento, para a gente, enfim, no fim dessa reunião, imprimir a nossa perspectiva disso com o nosso pessoal também. Então, fica à vontade. Eu acho que aqui a gente está num bate-papo, né? Então a gente também vão perguntando, vão trazendo coisas que eu acho que fica legal. Eu vi uma matéria bem interessante sobre ondas, né? Então a primeira onda, mais ou menos, deixou as pessoas assim, que legal, nós vamos agora trabalhar de casa, olha, muito melhor. Tem até alguns estudos na Europa que mostraram que as pessoas gostaram disso, a primeira onda, né? Tava todo mundo achando que seria muito bom. Depois, uma segunda onda, as pessoas começaram a perceber que não, peraí, tá em casa, já é um pouco maçante. Veja, existe uma dinâmica quando a gente trabalha fora, no escritório, não é? Ou seja, a gente sai de casa e a gente volta para casa e a casa meio que passa a ser um ambiente de passagem. E quando a gente fica em casa o dia inteiro, a dinâmica muda completamente. Falávamos há pouco aqui, né, antes de começar a gravar, sobre, tô almoçando mais rápido, almoço rapidinho, mas eu fiquei imaginando o seguinte, aquela mãe, aquele pai, que tem crianças pequenas, e que os dois trabalham e os dois têm que estar online. Quem faz almoço, quem cuida da comida das crianças, quem dá um jeito na casa, né? Tudo isso tem que acontecer, porque eu não sei vocês, até vocês podem me dizer, mas aqui em casa a nossa ajudante, a nossa colaboradora, ela foi proibida de vir aqui, né? Na verdade, nós pedimos para que ela não viesse, até para protegê-la e para proteger também a gente, né? Então, a dinâmica da casa mudou bastante. E aí, depois dessa segunda onda, onde as pessoas começam a se sentir um pouco mais isoladas, aí vem uma terceira onda, que foi uma onda de tristeza, e que eu acho que a gente meio que já passou por ela, né? Porque foi aquela onda onde a gente começou a ver na TV 1.000 mortes por dia, 1.000, não sei quantos casos, isso crescendo, crescendo. E agora a gente vem numa quarta onda. Eu acho que essa quarta onda é a onda da esperança de que vamos voltar. E aí é um perigo, né? Eu gosto de usar uma metáfora que é a metáfora do trânsito. O Igor já conhece, eu não sei se o Jura se conhece, mas certamente o nosso público aqui vai conhecer agora. Quando a gente está no trânsito e está indo tudo bem, está funcionando tudo bem, a gente está dirigindo lá 120 por hora, está tudo ótimo, né? Mas de repente acontece alguma coisa e o trânsito para. Imagina você dentro do carro e olhando o trânsito parando, 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 parou. Primeira reação das pessoas normalmente é reclamar. Poxa vida, parou, o que será que aconteceu? Nossa, caramba, né? Tava indo tão bem, puxa. Então, se a gente trouxer um paralelo com o nosso ambiente corporativo, nós vamos ver isso também. Está tudo funcionando, está tudo dando certo, está todo mundo feliz. De repente, para, primeira coisa, reclamação. Aí, segundo momento, não anda, está tudo parado. Então, eu falo que nesse segundo momento é o momento que as pessoas tentam se distrair de alguma forma. Se a gente traz isso para o ambiente corporativo, você vai ver pessoas tentando se distrair, ou seja, ela primeiro reclamou e aí depois ela tenta se distrair. Esse momento de distração é bater papo, é enrolar, é ficar na internet. E o terceiro momento, que é o momento mais perigoso, é o momento quando a gente já não aguenta mais e aí a gente quer arrumar uma saída. E a saída é uma saída de emergência, uma saída, eu quero sair daqui. Trazendo de novo para o ambiente corporativo, é aquele momento que a pessoa começa a achar que aquele lugar não é mais para ela, que não serve. E eu acho que isso dá para a gente trazer
para o que nós estamos vivendo hoje na questão de isolamento. Né? A primeira coisa que aconteceu foi reclamar disso, a segunda coisa foi vamos se adequar, vamos dar um jeito, as lives, as coisas, né, eram mais comuns, as pessoas se reuniam mais pelo Zoom, e agora as pessoas querem uma saída, e aí tem um grande risco. Mas temos a esperança de que vai dar certo, né? Pô, eu fiquei bem irritado, mas demorou acho que um pouco mais, né? Pela nossa equipe, eu tentando comparar o que eu senti, o que eu percebi, eu fui tranquilo, assim, um mês trabalhando em casa, tranquilo, né? Me irritei um pouco até eu ajeitar aqui um jeito mais confortável, não tinha uma cadeira de escritório, aí eu até chegar a cadeira que eu comprei e tal, pronto, resolvi. E aí no segundo mês, finalzinho do segundo mês, né, a gente já está indo pro terceiro agora, começou a me irritar muito, assim. E aí eu comecei a encurtar muito a forma de explicar as coisas, eu percebi. Muita irritação na dificuldade das pessoas entenderem algumas coisas um pouco mais complexas, assim, né, de explicar, de ter que contextualizar, assim. Que pessoalmente, né, às vezes a gente, por estar vendo a pessoa e estar no mesmo ambiente, a gente encurta essa conversa demais, assim. E o uso de WhatsApp, aplicativos diferentes, às vezes fica muito fragmentado e o pessoal tende a ter interpretações muito diferentes. Então isso me irritou bastante, assim. O volume de reuniões aumentaram para mim do que eu fazia antes. Por exemplo, ontem e hoje eu fiz 5 reuniões ontem e hoje essa é a quarta. Então, gerou essa necessidade, né, aumentada de estar em reunião, assim, discutindo as coisas. E, sei lá, eu acho que no fim, assim, dessa história toda, não vai voltar ao jeito que era antes, né? Aquela liberdade de estar aglomerado, né? Isso, até que se tenha realmente uma forma eficaz ou eficiente, né? Uma vacina de resolver isso, eu acho que não volta mais daquele jeito. Então a gente tem que acostumar com esse novo normal aí, né? Não tem como procurar uma saída de emergência a não ser esse novo normal, assim, na minha cabeça, né? O que eu tô é a conclusão que a gente tira até aqui. Mas na minha cabeça foi mais isso, assim, a comunicação tem irritado bastante. E como a gente tem muito trabalho, até mais do que o normal por conta das medidas, né, do governo, o pessoal tá ativo, assim, eu percebo, tá todo mundo bem ativo trabalhando. Sim, é um desafio diário lá pelo menos com a minha equipe. Então a gente, no começo foram várias tentativas de várias formas, porque como mudou, a gente não estando mais tão próximo fisicamente, então essa parte de controle do que está fazendo. Então, o que a gente mudou? A gente começou a fazer um feedback diário, sabe, todos os dias a gente senta assim, né, faz a comunicação para ver o que está acontecendo, o que ficou, sabe, o que não andou naquele dia. Então, assim, a gente foi procurando formas para se adaptar a esse novo momento. Aí, tem dia, tá funcionando bem, mas tem dias que dá aquela caída, tem dias que tá melhor, então a gente vai se adaptando, é um desafio todos os dias. Essa parte que o Igor falou mesmo de comunicação é muito complicado mesmo, porque às vezes, como a gente tem vários meios de comunicações, a gente vai se comunicando, aí daqui a pouco fala assim, não, vamos fazer online, sabe, assim, que fica muito mais fácil do que essa parte de, ou pelo WhatsApp, ou pelo Spark, algum meio de comunicação. Então, a gente sempre está assim. O que o Igor falou, verdade. Muito mais reuniões agora, entre a equipe mesmo, ou entre os outros. Se precisa conversar alguma coisa, a gente vai e liga, porque fica sendo mais fácil. Então, essa parte, eu acho que foi uma coisa que mudou bastante. Porque... É verdade, a gente teve que suprir aquela conversa rápida, né? Que antes, preciso falar com a André, pegava aqui meu assunto e ia lá, André, isso aqui e tal. Né? Aquela coisa que as tarefas que demoram menos de 5 minutos, que a gente faz na hora, né? Assim, isso daí tudo a gente teve que organizar de outra forma, né? E tem sido assim, né? Mais reuniões, mais conversas, tentando tirar um pouco da carga de WhatsApp, né? Uma coisa que a gente está fazendo, assim, que eu no começo não fazia tanto, e eu até coloco no meu celular assim, então, deu meio-dia, que é o horário de almoço, aí desperta aqui para parar um pouco, sabe? Para mesmo, faz o horário de almoço, quando dá 6 horas a gente para, sabe?
Porque senão, como tá aqui, a gente acaba, nos primeiros meses, ficava assim, era direto quando via, assim, eu tô trabalhando o tempo todo. Então, pra gente dar uma... Aí eu tô fazendo isso, porque às vezes, quando olha, o relógio já deu horário, pra não ficar, sabe, criar uma rotina mesmo de parar, agora acabou, é horário de ficar, acabou, sabe? Se desligar um pouco. E o que eu acho que faz uma diferença enorme nesse momento aqui é a gente ter algum controle emocional, sabe? Tem momentos que você precisa se isolar, se afasta do assunto um pouco, espera o melhor momento para falar, porque eu não sei por que razão, talvez algum cientista possa explicar, mas uma conversa mais áspera à distância, do jeito que a gente está, pesa mais do que pessoalmente. Eu tenho uma explicação. Não sou Gostaria de ouvir. Não sou cientista, mas tenho uma explicação. O que acontece? Quando a gente está presencialmente, olha que interessante, nós não usamos única e exclusivamente a comunicação verbal. Nós usamos as nossas feições, a gente se movimenta, a gente muda, né, de lado. O cérebro, ele fica atento a todas essas movimentações. E nós conseguimos passar mais emoção. Nós não fomos treinados para falar diante de uma câmera. Nenhum de nós foi treinado. Tá bom, se pegar lá o artista da Globo, que fala em frente à câmera todos os dias, para ele pode ser algo comum. Então, nós não fomos treinados. Esse peso que você fala, Juracy, é que, primeiro, as emoções estão mais à flor da pele. Eu acredito que todos nós estamos vivendo um momento de isolamento, de crise econômica, de crise social, de crise política. Nunca nada como isso, nós aqui juntos, nunca vimos nada como isso. Por mais que a gente tenha visto situações no mundo inteiro, isso nunca foi visto por nós, né? Já existiram outras situações, mas por nós, não. Talvez por nossos pais ou por nossos avós viram alguma coisa assim. Nós nunca vimos. E isso tudo mexe com o psicológico. Algumas pessoas, como você falou, se controlam melhor. Quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente está fora de casa, digamos assim, eu falo que a gente está vivendo junto e não convivendo. Por incrível que pareça, conviver é um pouquinho diferente de viver junto. Se você buscar no dicionário, e eu fiz isso, conviver é estar repartindo, é estar compartilhando diariamente. E é isso que a gente está fazendo. Porque eu mesmo aqui em casa, não sei, vocês podem até dizer o que aconteceu com vocês na casa de vocês. Nós somos em 4, eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha filha e meu filho, e a gente praticamente se encontrava 2 vezes por dia. De manhã, quando todos ainda estavam aqui saindo, e à noite, quando todos chegavam. Isso quando via todos, porque muitas vezes alguns ainda chegavam tarde e eu nem via, já estava dormindo. Então, diferente de acordar, tomar café, ficar junto, almoçar, ficar junto, jantar, ficar junto, é muito diferente. Outra coisa que já está sendo estudado e que já foi inclusive divulgado é um nome que estão dando que chama Zoom Fatigue. Zoom Fatigue. É como se fosse Zoom, há uma alusão à ferramenta, não é? Mas é justamente falando disso que a gente vive aqui. Porque nós estamos aqui diante de uma tela e eu não consigo ter todas as percepções que eu precisaria ter. O meu cérebro precisa se concentrar em várias telinhas que tem aqui. Para ver as expressões. Isso, então é muita informação. É outra coisa que eu tenho que me policiar. Se eu não me policiar, eu marco uma colada na outra. E quando eu vejo, eu não levantei da cadeira das 8 ao meio-dia. Outro dia eu fiz isso para você, Alexandre, não faça isso com você, você não levantou da cadeira. Chego a ficar quadrado aqui na minha cadeira. Essa é uma das explicações. Tenho mais uma. Como a gente sabe, nós somos divididos aí em gerações, né? As gerações mais ou menos são divididas em Baby Boomer, geração X, Y, Z e a mais nova geração Alpha. E uma pesquisa que foi feita na Inglaterra mostrou que a geração X
e os baby boomers, né, são os que mais estão sofrendo com esse momento de isolamento, porque estão se desmotivando, que são justamente as pessoas que têm mais dificuldade ou que estavam menos próximas da tecnologia. Da geração Z, talvez, que são os mais novos, tecnologia para eles é algo do dia a dia, é comum, né? Conectei muito com o que o Dalton falou das ondas, né? Eu me vi ali, realmente. Profissionalmente, no começo teve aquele frio na barriga, assim, de não saber direito como vai ser. Eu nunca havia trabalhado no modelo home office ainda, né? E aí passamos um pouquinho para frente, a gente já está indo para 90 dias, né? Teve aquela tristeza que ainda pega bastante. Eu sou uma pessoa muito da aglomeração, do churrasco, do futebol, de ver a família e tudo mais. Eu sinto falta. E tô vivendo, até a leitura que eu tenho, uma falsa expectativa da volta, né? Porque ao mesmo tempo que você já ouviu falar na China outros novos casos de contaminação, aí você retorna para a zona de tristeza e misturado um pouco com a expectativa da volta. Então, é complicadíssimo, né? Eu me conectei bem, assim, com essa questão das ondas aí. Eu me enxerguei nelas. Uma coisa que também, Dalton, a gente tenta fazer do nosso jeito, né? Com relação à preocupação com o isolamento e os efeitos que ele pode causar na equipe, é assim, sem uma agenda fixa, né? Mas semana sim, semana não, a gente tem alguma interação com a equipe toda. Não tem uma pauta definida, né? Geralmente é um bate-papo ali, 15, 20 minutos, numa sexta-feira, para ver a carinha de todo mundo, né? Trazer aquela sensação de que estamos juntos, né? A gente está junto nessa jornada. Procuramos deixá-los informados do que a gente pretende fazer com relação à volta ou não, para não ficar aquele ponto de interrogação, né? A gente prima muito pela segurança de todo mundo, né? Então, enquanto houver risco, esse é o jeito nosso de trabalhar. E, enfim, não sei se é uma prática, né, que as outras empresas adotam, ou empresas que você conheça, e se você puder contribuir, como é que as empresas que têm um número como a gente, né, um número expressivo aí, né, para uma empresa de contabilidade, quase 40 pessoas, como é que quebra esse isolamento? Primeiro, acho que é importante a gente ter em mente que não existe uma fórmula secreta. Eu sou o detentor da fórmula secreta e vou entregar isso. Não existe. Isso é legal dizer. Porque cada empresa, cada cultura conhece as suas pessoas, sabe das suas pessoas. E ninguém, Juraci, Cauê, Andréia, Igor, ninguém estava preparado para isso. Eu trabalhei na Unilever por quase 20 anos. Eu saí da Unilever em 2009. Em 2006, 2007, a Unilever já começava a se preparar para o home office. Então, como que ela fez isso? Ela já começou a dar notebook para os gerentes, ela começou a estimular que se ficasse em casa pelo menos uma vez por semana. Só que a gente não tinha ainda essa facilidade de internet, tudo isso, a gente ainda tinha muitas dificuldades. Eu saí de lá em 2009, esse era um movimento que vinha acontecendo cada vez mais. E ela se preparando tecnologicamente. Em 2017, 2018, eles mudaram o escritório de prédio e eles deixaram no escritório apenas 60% dos espaços. É como se você pegasse a Juscom e tirasse 40% das mesas. Porque, veja, olha o movimento de uma empresa que está fazendo isso há 10 anos. Né? Quanto tempo as empresas, no geral, tiveram para se preparar para o home office? 3 dias. 3 dias? Acho que 10 sendo otimista, né? 10 para resolver os problemas, mas para colocar... Já para começar a resolver os problemas, exatamente. Não é? Foi meia 2 semana. dias nós tivemos. A gente em 3 dias, exatamente. O nosso prazo foi 3 dias. É um recorde. Ou seja, você põe as pessoas em casa em 3 dias
E mais, elas têm que continuar entregando, porque elas estão sendo cobradas por isso. Então, veja que adaptação. Eu vi a Andrea falar, eu coloco um horário, e aí eu paro para almoçar, e aí eu vou e almoço. Eu fiquei aqui imaginando, Andrea, que no escritório, provavelmente, alguém passava e falava assim, Andrea, vamos almoçar? Né? Vamos. Aí você fala assim, espera um pouquinho, deixa eu acabar de passar esse e-mail aqui, a gente já vai. Espera só um pouquinho. Me dá 5 minutos. Ou então, não, vai indo que eu encontro vocês lá. Era assim. Então, a dinâmica muda. E essa diretora, ela contou um caso de uma funcionária dela, que quando entraram no momento de home office 100%, essa funcionária ligou para ela e disse assim, olha, eu acho muito legal, a gente vai continuar fazendo, só que eu tenho um problema. Eu estou em home office, meu marido está em home office, nós temos uma filha de 3 anos. E esta filha também está em home office. Então, eu quero combinar... Como é que faz? Eu quero combinar com você, falou com ela, que era a chefe, eu quero combinar com você um horário alternativo de trabalho, porque eu não vou conseguir ficar dedicado ao trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, acho que, sabe, entender o que as pessoas estão precisando e mais. Lembrando do que vocês falaram num outro momento desse aqui, vocês conhecem as pessoas que vocês têm. Vocês mais ou menos entendem o que cada um, né? Como é que cada um se comporta. Então é importante tentar ouvir deles. E aí o líder direto, né? Quem está direto com eles é a melhor pessoa. Então acho que assim, não existe uma fórmula e a melhor coisa é ir tateando e fazendo. Parabéns por estar informando a equipe. Uma pesquisa que foi feita na Inglaterra mostrou que as pessoas... uma pesquisa que foi feita com 2.000 pessoas empregadas e elas, mais ou menos uns 25%, reclamaram de não saber o que estava acontecendo. Elas não tinham mais visibilidade. E aí as pessoas acabam, muitas vezes, nessas conversas, também entendendo o que está acontecendo na empresa. Então, uma coisa bem legal é manter, sim, as pessoas informadas. Eu, enquanto gestor, enquanto empregado e líder de pessoas, eu dizia assim para eles, sempre, o que eu puder dizer, eu vou dizer. O que eu não puder dizer, eu vou dizer que eu não posso. Então, muitas vezes eles chegavam e me perguntavam, e sobre isso? Não, isso eu sei, eu já sei o que vai acontecer, mas eu não posso falar. Então, isso deixa as pessoas mais tranquilas, as pessoas ficam mais por dentro. Buscar a colaboração, porque, inclusive, você tem provavelmente, o teu público na Juscom é um público jovem, né? A minha pergunta para vocês é sobre o público de vocês, né? Qual é a idade da maioria das pessoas? Vocês têm essa informação? Em termos de equipe, né? Sim, o pessoal tá entre 18 e 30, assim, a maioria, né? E a gente já um pouquinho mais para frente ali, um pouquinho depois dos 30. Tendo a média de idade para cima. A gente já está aumentando a média de idade ali da Juscom. Mas, assim, a maior parte da equipe, ela é jovem, assim, né? O pessoal é jovem. Então... A média de idade é 30 anos, né? Tem as facilidades e as dificuldades, né? De lidar com isso. Então, eles né? A preocupação em fazer com que eles se sintam parte, né? Parte importante sempre, claro. E não seria de outra forma, mas trazer sempre o pessoal para discussão e a opinião deles, né? Então, acho que a mistura sempre, né? Dessa diversidade toda é o melhor, não tem o certo e errado, né? Exato. Sem dúvida, a mistura de gerações, ela tem que trazer mais benefícios. Agora, tem um dado interessante, né? Eu perguntei da idade, porque eu tenho um dado interessante. A geração Z, né? Que teoricamente está aí entre até os 23, 24, no máximo aí, depende. A gente não coloca muito um marco, mas até os 23, 24, 25 anos, eles têm 3 grandes medos. Um dos medos é não ter carreira, que é o primeiro, que aparece em primeiro lugar. O segundo medo é não ter propósito, ou seja, não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? E o terceiro medo deles é o isolamento, é a solidão. Então, olha que interessante. Apesar deles, né, provavelmente vocês já devem conviver muito com eles, eles têm
muitos amigos virtuais, muito mais do que nós tivemos, né? Eu e o Juracy fomos ter amigos virtuais já com bastante idade, né, Juracy? De ter Verdade. amigos no Facebook, amigos no Instagram. Nós chegamos nesse ponto depois de bastante tempo. Enquanto o meu filho tem milhares de amigos virtuais, né? E eles têm um dos medos é este, é da solidão. Então veja que é uma dica para a gente prestar atenção nessas pessoas que podem sofrer um pouco mais também nesse momento. Eu ouvi muita gente dizer assim, não sei se vocês ouviram, eu mesmo senti isso. Estou mais produtivo, estou produzindo mais, estou trabalhando mais. A Andrea mesmo falou, né? Se eu não parar, eu vou direto. Então, precisei. E agora a gente entra num risco de um colapso de produtividade por causa disso, porque as pessoas, se elas não entenderem que o que a gente tem que trabalhar é muito mais o resultado do que a vigilância, né? Até uma pergunta que eu fiz para o Igor. Você quer liderar ou você quer gerenciar? O que você quer? Eu fico imaginando que nem o Dalton acabou de falar, né? Dessa sensação de produtividade que a gente tem na modalidade home office, né? Eu fico imaginando quando as coisas retomarem de forma gradativa ou, sei lá, de uma hora para outra que seja, não sei, a gente não sabe muito bem como as coisas vão se dar daqui para frente, como essas pessoas vão conseguir lidar com a sensação de frustração dessa produtividade que elas atingiram nesse período, nesses 90 dias de home office, e quando elas retomarem o padrão de vida que a gente, se não total, mas gradativo, né? Por exemplo, voltar a pegar trânsito, horas de deslocamento, isso uma hora vai voltar, né? E como que vai ser para lidar com essa produtividade que foi embora, a frustração? Isso é muito doido, né? Essa é uma das sensações que eu tenho do isolamento, sabe? Acho que uma coisa, pelo menos para mim, ajudou um pouco, né? A gente está num nível que boa parte das pessoas já tem, né? Assim, dentro dos laços, né? De amizade ou familiar, casos, né? Fatais ou não, coisas acontecendo perto. Então isso, né? Traz mais uma noção de realidade, porque como a gente está em isolamento, a gente até tipo fica com essa noção distorcida, né, do que está acontecendo por aí fora, na rua e tal, porque a gente tem uma notícia ruim, mas aí a gente está só, né, naquela vida dentro de casa, com aquela rotina, e você não está perto das pessoas que você conhece, que de repente teve uma notícia ruim, e aí isso mexe com a gente, né? A gente reage diferente com isso. E também eu tenho me policiado, eu não, né, não fico. Até sugiro que ninguém fique o dia inteiro no jornal só vendo o número da coisa ruim atualizar, porque o jornal trabalha com uma matéria-prima, né? Que é essa, é coisa ruim, é isso que vende, entendeu? Então, uma vez por semana, essas coisas ruins a gente vai ser atualizado, se a gente visitar esse tema uma vez Isso por semana. Importantíssimo. Agora os outros temas que acontecem, as medidas governamentais, as coisas que vão sendo liberadas para aliviar, aí sim é legal a gente almoçar e jantar essas notícias para minimizar o impacto. Eu não sei vocês, né? Como vocês estão. O meu exercício é quase Eu igual, também. é exatamente igual, porque infelizmente, ou enfim, não tem como a gente entrar no mérito da questão, a forma que é feito, telejornal, isso aí, a gente sabe que existe um propósito de audiência por trás, né, e tal. Então, enfim, a profissão, cada um segue a sua, né? Agora, é fato que com uma olhada assim básica você consegue ver o termômetro de como as coisas estão andando e se você fica ligado nisso o dia inteiro, isso aí automaticamente a parte negativa vai sobressair, acaba prendendo mesmo, né? E uma coisa que eu cheguei a conclusão já faz um tempo, essa pandemia externou bastante também, é que o Brasil da realidade não é o do telejornal, né? Existe uma diferença enorme entre o que é noticiado e o que acontece no dia a dia, né? A gente fala que a quarentena foi prorrogada e tal, não sei o quê, o Juraci acabou de falar, você vai na rua, tá tudo movimentado. Então, não é porque a gente está em quarentena que tá todo mundo dentro de casa. Eu tô dentro de casa, 90 dias, né? Saí uma vez ou outra para ir no mercado e tal, tive minhas atividades pessoais interrompidas e tudo mais. Segue para algumas pessoas, né? Seja porque as pessoas não acreditam naquilo ou porque elas acham que não vai fazer diferença, cada um tem a sua premissa, né? Mas o Brasil da TV é totalmente diferente do Brasil real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então,
E é interessante, né? Você fala, eu tenho um problema assim, assim. Outro fala, nossa, eu também tenho. Nossa, eu vi não sei o que também tem. É capaz, se a gente não se policiar, é capaz de a gente chegar em casa e contar de um acidente que a gente viu na rua e não falar daquele negócio legal que aconteceu durante o dia. Alexandre, mas isso é bom, é ruim? Não sei o que é bom, o que é ruim, mas existe aí um mecanismo cerebral que é de autopreservação. O ser humano, ele tem uma necessidade de se autopreservar. Então, nosso cérebro, ele é capaz de perceber coisas ruins e tentar evitá-las. E por isso ele põe no topo. Fica processando isso. Né? Ele põe lá em cima. Por quê? Porque é coisa ruim, eu preciso cuidar disso. E o que é bom vai ficando meio que de lado. Nós temos que fazer um exercício diário. Eu acho que de tudo isso, né, tem que ficar uma lição para a gente, né? Tem que ficar aí algo para a gente aprender com isso. E eu acho que, como a gente fala, de um novo normal. Eu nasci em 1967, ou seja, já tinha passado a guerra, estava longe. Mas o mundo, ele tem alguns marcos, né? Então, depois da guerra, depois do não sei o quê, depois do não sei o que lá. Então, nós vamos ter o depois da pandemia, né? Eu já estou com um sentimento pós-pandemia. Posso adiantar aqui. Já está me dando a tristeza pós-pandemia. Por quê? Eu nunca passei tanto tempo junto com meu filho, por exemplo. Nunca. Desde que ele nasceu, ele tem 5 anos. Porque você entra naquela rotina, vai trabalhar, volta, deixa na escola, não sei o quê. E 90 dias com ele, eu nunca passei na vida, desde que ele nasceu. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente retomar aquela rotina que a gente tinha antes, que uma hora eu imagino que vai voltar, né? Se não tudo, boa parte, eu já vou sentir falta desse período que eu não tô com ele, por exemplo. Quantos anos Sem ele dúvida tem? nenhuma. Tá com 5. Então eu vou te dizer algo que eu também estou vivendo isso, e a minha tem 28 e o meu tem 24. Né? Também nunca passei tanto tempo com ele. Exatamente. Sabe outra coisa que vai deixar saudade? Perguntar para vocês. Cauê, quanto tempo você levava da sua casa até o escritório? 1h20. E é isso que moro perto ainda, mas tem que deixar na escola, não sei o que, vai, desce, volta. 1h e pouco sempre. Para ir. E para voltar? Quase o mesmo tempo. 1h. Vamos dizer 2h30 por dia. Uhum. Andréia, quanto tempo você levava? Também, 1h15, mais ou menos. Também podemos colocar 2h30. Uhum. Igor? 1h30, dependendo do horário, porque na ida eu pegava bem o horário, aquele horário bem legal, bem gostoso de andar na rua, assim, né? De trânsito. E aí no retorno eu voltava mais tarde, umas 8 horas, aí já economizava uns 30 minutos, assim. Então 1h30 para ir e 1 hora para voltar. Eu não sei se eu pergunto ququanto tempo ele levava pro Juraci. 15 minutos para ir, 20 para voltar. Tudo bem, você pode. Mas vamos pensar, 2h30 para cada um dos três, né? Se a gente pensar que tem 5 dias na semana, né? 2h30, 5, 10, 12 horas, em média, 12 horas por semana. É um dia, não é? É um dia acordado, né? Se a gente pensar, é um dia, né? Tá, e aí a pergunta, o que vocês têm feito com essas 12 horas que estão, teoricamente, aí na mão de vocês hoje, né? Responder. Imaginemos que nós estivéssemos completamente preparados para esse momento, trabalhando com produtividade, com resultado. As pessoas poderiam estar trabalhando 3 semanas no mês, né? E ficando uma semana, sei lá, fazendo qualquer coisa. Ou então uma carga menor. Este tempo, ele está meio escondido aí, viu? Então, acho que essa é uma lição também para a gente. Esse tempo está meio escondido. A gente usou ele de outras formas. Privado ainda um pouco, quem cumpriu o isolamento, né? Com algumas limitações, mas de alguma forma a gente utilizou ele, né? Isso, ele não, porque todos nós temos 24 horas por dia, né? Quem tem menos ou mais. Mas esse tempo ele está aí, em algum lugar. Ou ele virou preguiça, durmo mais, acordo mais tarde, não sei. De algum jeito esse tempo foi ocupado, não é? Isso eu acho que é uma coisa também para a gente
Preocupar não digo, mas prestar atenção. Vai fazer Quando- falta depois. Do Dalton, né? O Dalton, além de amigo nosso e consultor também nosso, né? Ele tem uma empresa de consultoria, né? E eu gostaria que você fizesse um pitch, né? Nessa gravação, para a gente, quando disponibilizar isso, também levar a tua empresa junto conosco. A minha experiência, né, durante a minha vida profissional, eu trabalhei em grandes empresas. E trabalhei na Bovespa, trabalhei na Unilever, trabalhei na Capgemini. E trabalhei em pequenas empresas também, como corretoras de valores, que lidam com bolsa, com ouro, né, naquela época. Em 2012, eu resolvi mudar minha carreira. Em 2013, passei a trabalhar com coaching. Então, hoje é o meu trabalho principal. E o meu propósito, o meu objetivo, o que eu busco é ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos, seja um objetivo de vida, seja um objetivo no trabalho. E eu tenho um slogan, né, o Juraci conhece bem, que é fazer mais, melhor, mais rápido e com menos. E aí algumas pessoas falam assim, não é com menos, é com mais alegria. Isso, com mais alegria, pode ser também. Eu acredito, né, esse momento que a gente vive, e falamos dele durante essa conversa, alguns empresários estão sofrendo muito e que bom seria se eles tivessem alguém para poder realmente conversar. Eu tenho alguns clientes que, neste momento, entendem que o meu papel junto com eles é um papel diferenciado, de estar junto, não para chorar junto, mas para ajudar ele a enxugar as lágrimas e pensar em saídas, em como fazer diferente, em se autodesafiar. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo é: cuidado, você é o líder, você é à frente do que você está fazendo. Se você desanimar, a tua equipe desanima e aí, cara, tudo vai por água abaixo. Então, esse é o meu papel, trabalhar com as pessoas. Além disso, né, falando um pouco mais da Eagle, a gente tem também uma série de treinamentos e eu acho que para a gente evitar o colapso da produtividade nesse momento, também seria interessante capacitar os líderes. Os líderes precisam estar capacitados, porque eles não podem atrapalhar as pessoas, eles têm que ajudar as pessoas. Essa pesquisa que eu citei antes, que foi feita na Inglaterra, eles falam que alguns líderes atrapalharam o trabalho e não melhoraram. E, finalmente, também trabalho com um coaching de estilo de vida focado em emagrecimento, aí para quem também quer mudar um pouquinho o seu estilo de vida. É isso. Então, acho que vamos caminhar para o encerramento, né? Eu não lembro se a gente conversou bastante, não lembro se no início a gente pediu para o pessoal comentar temas que, né, a gente possa abordar daqui para frente, como esse ou algum outro técnico, né? E também deixar o like lá Deixa o like, segue o canal, ativa o sininho e manda os temas que vocês querem ouvir. Valeu, hein, pessoal? Muito obrigado por mais essa. Semana que vem tem outro tema. E Qual que é o da semana que vem mesmo? O tema é: o que é perceptível de uma escrituração contábil regular? É bem técnico. Ah, sim. E muito obrigado, hein, Dalton? Valeu, Dalton. foi muito legal o Obrigado, papo. Dalton. Muito obrigado mesmo. Legal. Pelo convite, foi um prazer estar aqui. E a gente bobear ficaria aqui horas, não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida.